capítulo 11, nós iremos ler a partir do versículo 20. Hoje, Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque, ao comeres, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvai-vos-ei nisto. Certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebestes em memória de mim. Amém. Solta aí. Obrigado. Pai, nós te bendizemos pela leitura da tua palavra, pelos cânticos, pela reunião dos santos, pela tua mesa. Que esse seja um momento em que o Senhor tenha toda a primazia, que o Senhor seja o centro do nosso reunir, do nosso falar, do nosso ouvir. Que o Senhor não encontre aqui uma reunião de pessoas buscando seus interesses, mas que o Senhor mesmo deposite em nós o seu interesse e mova os nossos corações em direção à tua vontade, para a tua glória. Toma-nos, faz esse momento todo teu, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje a gente está partindo pão e tomando o cálice, então a gente queria falar sobre esse momento, sobre o que temos, qual é o sentido da mesa do Senhor, qual é o fundamento que nos embasa, né? Qual o nosso embasamento para a gente ter esse momento, a mesa do Senhor. Porque eu costumo dizer que é algo que não é natural, é crente estúpido, crente sem entendimento. Nós precisamos ter compreensão aquilo que nós fazemos, por que o fazemos, por que reunimos assim, por que nós partimos esse pão. Sabemos que algumas dizem que os irmãos do primeiro século e até outros de outros séculos seguintes, eles tinham a prática de todo domingo pela manhã partirem o pão. Cada reunião eles partiam o pão. Hoje nós endossamos esse modelo uma vez por mês, geralmente no início do mês. E então a gente queria ver um pouco qual é qual a figura, o que expressa, qual a natureza da mesa do Senhor. Porque essa igreja aqui em Corinto era uma igreja um pouco problemática. Era uma igreja que havia partidos, haviam pecados, menosprezo ao ministério do próprio apóstolo Paulo. E o irmão Paulo, ele traz uma palavra de correção a essa igreja. Ela traz uma palavra de exortação, de correção, e também serve para nós, né? Por que nós ceamos? Por que partimos o pão? Que fala é essa? Então, eu queria trazer com os irmãos isso à memória. 2:42 de Atos, irmãos. Atos 2:42. Atos 2:42.
e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os irmãos, os primeiros irmãos, eles tinham essa prática após Pentecostes ali. Os irmãos recebem do alto a capacitação e eles começam a primeira pregação ali e muita gente se converteu e a prática deles eram essa. Eles tinham esses 4 fundamentos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, era o primeiro fundamento. O segundo fundamento, a comunhão. O terceiro fundamento, partir do pão e orações. Então, os irmãos tinham esses 4 fundamentos e eles perseveravam. Tá? Essa palavra perseverança, ela é um requisito básico para o viver cristão. O Senhor Jesus, ele diz lá em João 8:31, e disse Jesus àqueles que haviam crido nele: se vocês verdadeiramente permanecerem na minha palavra, né? Se vocês perseverarem na minha palavra. Então, a característica de um verdadeiro discípulo é alguém que persevera, é alguém que tem ânimo, tem disposição. Se não houver disposição em mim, se não houver interesse, prazer naquilo que Deus pré-ordenou para nós, então isso é um problema muito sério. Se eu não tenho essa qualidade, se eu não tenho esse requisito básico, se eu não tenho prazer pelas coisas do alto, então tem alguma coisa errada. Tem algo errado. Algo está errado. Porque a característica de alguém que creu é essa perseverança, essa constância. Tanto que Apocalipse vai dizer que aos que perseverarem até o fim será salvo. Então, aqueles que mantiver essa constância, essa característica de constância, tá certo? Então, eles perseveraram. E a gente tem que funcionar como igreja dessa maneira. Perseverar. Constância. Vamos ver o que significa a doutrina dos apóstolos. 5:42, do próprio Atos. Atos 5:42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Amém. Então essa era a doutrina dos apóstolos, né? Era todos os dias, no templo, de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar Cristo. Então, essa era a doutrina deles. Essa era a exposição da palavra, né? Era a vida da palavra, da igreja, dos irmãos. Eu tenho dito assim, só abrindo parêntese, fora do nosso tema aqui, mas assim, é impossível um crente que não tem prática na palavra sobreviver. O crente que recebe a palavra e não a pratica, ele não sobrevive, ele vai naufragar. Se alguém acha que de domingo em domingo receber a palavra, ir para casa e voltar à sua vida normal, eu queria que os irmãos tivessem coragem de testemunhar aqui na frente. Alguém que tem vivido assim, de domingo em domingo com a Bíblia fechada.
e ainda tem dificuldade de achar a Bíblia na hora de ir para o culto, porque ele perdeu a Bíblia. Para falar aqui como é que é a reação do seu espírito na hora da pregação da palavra, na hora que alguém fala de Cristo, na hora que o pastor Daniel manda mensagenzinha de 2 minutos, 3 minutos, tem raiva. Esse cara é insistente, eu quero ouvir isso. Não diz isso, mas sente isso no interior. Por quê? Porque a falta de prática nos provoca a repulsa, nos provoca apatia, nos provoca frieza espiritual. Então, o cristão é natural que quando ele recebe a palavra pelo Espírito, ele não recebe só a palavra, ele recebe vida. Amém. E a vida, ela é manifesta, ela se expressa nos meus atos. Tá certo? Então, a mesa do Senhor é um dos fundamentos. A igreja está aí, nas segundas, o pastor Daniel está lá, reunido com a família do irmão Jorge, na Quixaba. Os irmãos na terça estão lá no córrego, na casa do irmão Daírton. Os irmãos na quarta, na live. Os irmãos na sexta-feira. Aliás, na quarta, o irmão Joaquim. Nas sextas, na live. Nos domingos aqui. Isso é a doutrina dos apóstolos. Pregando a palavra e tendo comunhão ao mesmo tempo. Então, essa é a vida normal da igreja. Quando o crente é salvo, quando Cristo atrai o crente na cruz, ele joga o crente para dentro da igreja. E quando eu falo igreja, não é a igreja local, é o corpo de Cristo. Você passa a viver no corpo. Você passa a interagir no corpo. Você passa a ser membro desse corpo. Você passa a se preocupar com o corpo de Cristo. Você passa a amar o que Deus ama. Então, essa é a vida natural da igreja. É viver como membro do corpo de Cristo. Mas aí, como eu mencionei, a igreja em Corinto tinha um problema. Leia o versículo 22, minha irmã, de Coríntios 11, por favor. A igreja tem um problema. 11, 22 de 1 Coríntios. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvai-vos-ei nisto, certamente não vos louvo. Eu queria, com os irmãos, ver essa palavra, menosprezais a igreja. Essa palavra menosprezar, ela dá a ideia de considerar algo sem valor, algo vil. O que é a igreja para mim? O que é a igreja? O que é o corpo de Cristo? A Bíblia diz que onde está o tesouro do homem, aí está o seu coração. Esses irmãos, alguns irmãos, eles menosprezavam a igreja. A igreja era sem valor para eles. Irmãos, é interessante, irmãos. Essa semana surgiu uma demanda, né? O irmão Jacinto, lá em Grossos, ele é um irmão praticamente desempregado. É um homem que tem pregado o evangelho ali,
A sogra dele está com câncer. Praticamente em estado terminal. E eu sempre disse para o irmão, qualquer demanda pode comunicar, irmão. Nós somos irmãos. Ele não teve coragem, a esposa dele comentou. Porque eles estão indo para Mossoró fazer hemodiálise. Eles vão para Mossoró fazer tratamento do CA. Ela toma medicamentos, a fralda. O nosso sistema de saúde, infelizmente, está colapsado há décadas. Lá no Rio Grande do Norte não tem sequer aquele programa de dar fraldas, que aqui no município de Aracati, se não tem, mas até esses dias, na época, no período da minha sogra, distribuía fraldas para acamados. Lá não tem no Rio Grande do Norte. Ele precisa de alimentação especial, cuidado, combustível do carro. E aí a esposa dele nos comunicou, a irmã Claudine, eu passei para a igreja. Deus não pode suprir, os irmãos podem. Por isso que ele comunica aos santos. A igreja. Porque a igreja é Deus aqui na terra. E aí passei a demanda para a igreja. E 3 irmãos, para a glória de Deus, supriram temporariamente a demanda que estava existindo dos irmãos. 3 irmãos abençoaram, o irmão abençoou o irmão. E por enquanto o irmão está suprindo. Mas eu sei que tem irmãos que nem viu a mensagem. Por que não viu? Porque não está como o pescador está para a linha do peixe. Como é que o pescador fica para a linha do peixe quando está pescando? Atento, porque tem vento. E o vento açoita a linha. E um pescador inexperiente se confunde com o puxar do peixe. Mas o pescador experiente, ele sabe quando é o fisgar do peixe. Assim são os olhos de um filho e de uma filha de Deus para a igreja de Deus, para socorrer em oração, para socorrer em assistência financeira, para oferecer um ombro. Mas quando eu tenho esse conceito aqui, menosprezo, algo sem valor, é lixo. É algo que não tem relevância, então, tanto faz. A gente precisa ter cuidado, irmãos. Desde que a irmã Deusilene leu. Sejam pessoas que, quando o Senhor vier, você abra a porta. Lá em Cantares, a noiva, a esposa diz que ela percebeu quando o noivo pôs a mão na maçaneta. Entrou um aroma. Mas ela se demorou a levantar e abrir a porta. E ele saiu. A gente precisa ser homens e mulheres atentos à mão do Senhor, ao falar do Senhor. Caso contrário, menosprezo. E vai surgir outras demandas. E surgem demandas. Para que se manifeste os da luz e os das trevas. Então, meus irmãos, conceito baixo. Veja 1 Coríntios 10, 17, meu irmão. Bem pertinho aí. Porque nós, embora muitos somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. A igreja é composta por pessoas que se tornaram um só pão. Nós somos agora um só. Um só, uma só massa.
Então, nós não podemos desprezar nenhum irmão. Nenhum irmão pode ser desprezado. Às vezes, o nosso conceito religioso, né? Ah, mas eu não suporto aquele irmão, aquela irmã. Se você não suporta um irmão ou irmã, você não deveria nem vir à mesa. Porque a mesa fala dessa unidade, dessa união, dessa junção, dessa coesão, dessa farinha que foi quebrada e é pó, não tem mais grão separado, é um único pão, uma só massa. Isso que fala mesmo do Senhor. É isso que nos traz essa ideia de que, conquanto muitos, nós somos um só pão. Nós somos um só corpo. Vamos para João 6, 48, meu irmão, ao 51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É a minha carne. A minha carne. É o pão que eu dou. E quem comer desse pão não morre, viverá eternamente. Amém. A ceia é isso. Quando você vem aqui tomar o pão, tomar o cálice, você está confessando isso. Eu comi desse pão. Algo em mim diz que eu comi desse pão. Algo em mim testifica, as minhas entranhas testificam, eu comi desse pão. Porque eu não consigo mais ser o mesmo. Eu não consigo mais ter as mesmas antigas reações. Eu agora tenho uma motivação diferente, tenho uma alegria diferente. Eu comi desse pão. Então, a mesa do Senhor, ela fala disso, e a palavra diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu comi a carne do Senhor, eu bebi o seu sangue. Isso me nutre, isso me anima, isso me dá uma perspectiva diferente. Isso me dá uma perseverança. E essa vida que foi introduzida em mim, ela deve ser expressa no mover da igreja. A igreja se move como resultado dessa vida. Tudo que eu vier fazer na igreja e pela igreja é resultado dessa vida. É por isso que os irmãos, eles menosprezavam, e tem uma frase que diz: cada um toma a sua própria ceia. Ou seja, eu tomo a minha ceia, não é a ceia do Senhor, é minha, é do meu jeito, é o meu molde, como eu quero, como eu penso que é. Então, é uma ceia a partir de um preconceito meu. Egoísmo. Eu faço a coisa do meu jeito, eu faço como e quando quero, e ninguém manda em mim, porque eu me mando. Eu sou Senhor e Senhora da minha vida. Mas graças a Deus que não é mais a minha mesa, é a mesa do Senhor. Amém. É o corpo do Senhor, é o sangue do Senhor. Então,
Não é só uma questão de fazer a coisa certa, mas é fazer com a motivação certa. Quando eu estou cantando os cânticos, eu estou cantando ao Cordeiro. O louvor não é para ser para entretenimento da igreja. Não. Se a igreja canta para o seu próprio entretenimento, o que significa isso? Significa eu aspirar aquele incenso que era para Deus. É eu receber aquilo que é para Deus. Não, o louvor é de Deus e para Deus. Eu não posso louvar a partir de um fundamento em que o louvor é para minha satisfação, para minha alegria. Não, é para a glória de Deus. A minha pregação, a minha palavra, a minha pregação não pode ser para agradar homens, não pode ser para me agradar, mas tem que ser para agradar ao Senhor da glória. Tem que ser o seu falar, tem que ser o seu mover, tem que ser a sua direção. Então, fazer tudo para a glória dele. Fazer a coisa certa, com a motivação correta. Então, meus amados, nós não podemos fazer as coisas do Senhor do nosso jeito. E a ceia, estamos falando da ceia, da mesa do Senhor. Vamos para João capítulo 13. Versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. O Senhor Jesus, após a ceia, ele toma a toalha. Olha a figura. A ceia fala disso. A ceia, ela aponta que no nosso meio, a nossa teologia não é a teologia do mundo. No nosso meio, a nossa ideia é: os maiores entre nós é quem serve. Quem serve é o maior. Por isso o Senhor, ele, após a ceia, ele pega uma toalha, cinge-se com ela, e ele vai fazer o quê? Lavar os pés. Lavar os pés. Irmão, se a gente entendesse o que significa lavar pé, a gente teria uma igreja mais adequada. Porque o irmão que não está caminhando bem, ele está com os pés sujos. Está se contaminando no mundo, com a poeira do mundo, com os cuidados do mundo. E aí o Senhor, como servo, ele vai dizer: olha, por favor, irmã, leia o versículo, seria o 4, né? 12, 13 e 14. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vos me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Aleluia. Amém. O 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém. A gente precisa ter isso como modelo do Senhor, lavar os pés uns dos outros. Ao percebermos que o irmão não está caminhando bem, irmão, o que está acontecendo?
Aí se o irmão disser assim, o que você tem a ver com a minha vida? Você pode dizer, ah, se embora incrédulo. Brincadeira, irmão. Mas considere incrédulo. Se ele não permitir que você o ajude. Porque a Bíblia diz, baseado na Bíblia, não repreendas o ímpio, porque ele se irará contra você. Mas repreenda o sábio, e ele o amará. Então, quem não gosta de ser corrigido, repreendido, é incrédulo. Mas é claro que você vai corrigir com amor. Lavar os pés do irmão. É como diz o irmão João, não é lavar pé com água morna, com água fervendo, é lavar os pés com água fria. Com amor. Orar pelo irmão. Interceder pelo irmão. Senhor, o que está acontecendo com o meu irmão? Com a minha irmã? Senhor, ajuda o meu irmão, minha irmã, a caminhar de forma adequada. Isso é lavar pé um do outro. É ajudar o irmão na caminhada. É socorrer o irmão. Tá certo? Então, irmãos, vamos ver uma frase aí, no versículo 23, do capítulo 11 de 1 Coríntios. 11, 23. Declarou-lhe Jesus, Não, teu irmão há de... 1 Coríntios. Isso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu queria tomar essa frase do versículo 22, quando ele diz, na noite em que o Senhor foi traído. Isso, 23. Na noite em que o Senhor foi traído. O que significa essa palavra? A noite em que o Senhor foi traído. Por que o Espírito Santo coloca essa frase? O que aconteceu nessa noite? Houve uma noite dessa também em Êxodo 12, 42. Por favor, irmão. Êxodo 12, 42. Houve uma noite dessa. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Ok. Esta é a noite do Senhor. Os irmãos sabem o que aconteceu nessa noite, não sabem? Êxodo. Em que Deus, ele disse, essa noite eu vou visitar o Egito com juízo. O espírito da morte, o anjo da morte vai passar por aí. Só tem uma maneira de não haver morte numa casa. É se houver o sangue na entrada das portas. Não podia ser embaixo. Alguém sabe por que não pode ser embaixo o sangue? No batente da entrada? Alguém tem alguma ideia? Tinha que ser nos umbrais. Cima. É porque ninguém pode pisar o sangue do cordeiro. Está lá em Hebreus. O sangue é para cobrir, não é para ser pisado. Eu piso o sangue do cordeiro quando eu peco contra o Senhor. Depois de haver sido lavado. Então, para que na casa dos hebreus não houvesse morte, alguém tem que sofrer o juízo por eles. Quem foi que sofreu o juízo pelos hebreus? Um cordeiro. Um cordeiro macho, sem defeito, de acordo com o número dos familiares. Irmãos, aprendam uma coisa, irmãos, em nome de Jesus. Não tem almoço de graça, irmãos. Não tem almoço de graça, irmãos. Irmãos, me permita, eu vou abrir um parêntese. Isso aqui não é partidário, não.
Um candidato a presidente no Brasil ganhou a eleição com fáceis promessas. Favorecer pessoas que não têm dignidade de serem favorecidas. E qualquer um vai ganhar em qualquer parte do mundo, porque as pessoas pensam que tem almoço de graça. Porque no momento que Otávio trabalha, eu tiro de Otávio para dar para alguém que não trabalha, eu estou sendo injusto. Eu estou sendo injusto. O irmão Paulo vai dizer que quem não trabalha, faça o quê? Não coma. É simples. Porque lá em Provérbios diz que o que motiva o homem a trabalhar é a fome. Então as pessoas, fecha parênteses, eu vou falar, dar outro exemplo. Lá em frente da nossa casa tem uma estrada, que quando nós chegamos lá, não sei se a Ilha lembra, era um banco de areia até a BR, em torno de 200 metros, da minha casa até a estrada, um banco de areia. Aí, eu e mais umas 4 pessoas nos reunimos e compramos areia vermelha para colocar lá, e depois alguém colocou lá. Hoje passa pessoas que eu nem sei quem é. Rápido. Ele nem imagina que alguém pagou para botar a terra ali. E se abrir uma cratera ali, se for pedir dinheiro para ajudar na régua, ninguém quer dar. Porque as pessoas acham que tem almoço de graça. Então, para os egípcios não morrer, alguém morreu, irmãos. Aliás, para os hebreus não morrerem, alguém morreu. O cordeiro morreu. E para eu e você estar nessa noite aqui, em paz com Deus, gozar da plena paz em toda a eternidade, o cordeiro derramou seu sangue no Calvário. Você tem essa, nós nem temos ideia do que é isso, nós não conjecturamos o que o nosso Senhor Jesus passou para eu e você estar aqui. Poder simplesmente tomar uma figura, o pão e o vinho, e confortavelmente comer do pão e beber do vinho e dizer, eu tenho paz com Deus. Eu não mais, sobre mim não recai a ira de Deus, porque já caiu no seu Filho. Vamos só ler para a gente partir o pão, a mesa. Vamos ver em Mateus, alguns versículos, a gente vamos partir o pão. Mateus 26, versículo 49. Essa é a noite do Senhor, tá, irmãos? A noite do Senhor. Essa é a noite do Senhor. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve, mestre, e o beijou. Na noite do Senhor, um dos seus discípulos o traiu. Oh, irmãos. Irmãos, que noite, irmãos. A primeira pancada foi alguém que ele põe comida na boca molhada, o trai, tendo como sinal um beijo. Oh, meus irmãos. Era comum eles beijarem o Senhor, eu creio. E com um sinal de amor, um dos seus amigos, um dos seus companheiros o trai. Leia o verso 50, irmão. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Ele foi preso nessa noite. Foi traído por um amigo. Foi preso. Vamos continuar. 56. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Ele foi traído por um amigo nessa noite. Ele foi preso e abandonado por todos. Que tal, irmãos? Que noite, né, irmãos? Noite gostosa aqui, choveu, ventilador, reunião,
Mas na noite do Senhor, ele passou por isso, irmãos. Ele passou por isso. 67. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo... Os bofeteavam. O que eles diziam? Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? É o Escárnio, né, irmãos? Traído por um amigo, preso, abandonado pelos seus, por todos, esbofeteado, cusparada. Que noite, irmãos! Que noite, irmãos! E a gente, quando tem uma noitezinha com muriçoca, murmura a noite toda, irmãos. Que noite! Agora, 69. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estava com Jesus, o Galileu. Pode continuar. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Pode E continuar. saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Eu nunca põe na versão revista e atualizada. Não, revista e corrigida, o 73. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. 74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Irmãos, ele amaldiçoava o Senhor, irmãos. Isso é a noite do Senhor, irmãos. Alguém que disse que era capaz de dar a vida por ele, morrer por ele, agora o espragueja, o amaldiçoa. Que noite, né, irmãos? Essa é a noite do Senhor, irmãos. Oh, meus irmãos. Oh, meus irmãos. Que coisa. Ele, em 24 horas, o Senhor foi julgado 6 vezes, preso em 24 horas. Foram julgamentos relâmpagos e uma prisão relâmpago. Mas a palavra diz que verdadeiramente ele tomou sobre si nossas dores e nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele estava recebendo o castigo. Meus irmãos, quando o Senhor estava na cruz, próximo de render o Espírito, ele levanta, ergue a sua voz ao céu e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em uma versão, diz que ele constantemente repetia: perdoa-lhes, Pai, porque ele não sabe o que faz. Sabe o que significa isso, irmãos? Jesus, certa vez, quando trouxeram aquele paralítico, lá em Marcos 7, relata isso, trouxeram aquele paralítico, e Jesus disse: teus pecados estão perdoados. E ele diz mais: para que saibais que o Filho do Homem tem poder, não só para perdoar pecado, eu digo, levante e anda.
Ora, se Jesus disse que tem poder para perdoar pecado, por que ele roga ao Pai? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que contradição é essa? Não é contradição. Porque ali ele estava como um punido, como um crucificado. Ele não estava como o Senhor. Ele estava como o homem de dores, como o homem que sofrera a punição no meu e no seu lugar. O castigo de Deus estava sobre ele, porque Deus não poderia livrar sua fúria. A alma que pecar, essa também morrerá. E alguém tinha que ser punido, para que toda a humanidade não perecesse. Essa é a noite do Senhor. E aí, por trás dessa frase, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava assim, dizendo, pode me castigar. Eu sei que alguém tem que morrer. Pode me punir. Desce o cálice da tua ira sobre mim, porque alguém tem que morrer. E eis-me aqui, Senhor. Para que nessa noite, eu e você pudesse tomar esses elementos e confessasse essa verdade. Alguém morreu por mim. Alguém tomou o meu lugar. E agora, por isso, eu posso tomar o pão, tomar o cálice. E fazendo isso, eu estou anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Traga o pão, minha irmã, por favor. Vou chamar os irmãos. Já está aqui? Amém. Os irmãos irão vir cantar o canto, enquanto os irmãos vêm